Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Muito boa noite a todos vocês. Para quem não me conhece ainda, professor Dorival Conte Júnior, língua portuguesa, a minha disciplina. A gente vai conversar aí, vocês já estão vendo na tela aí, regência com pronome relativo. Deixa eu só entrar no chat aqui para ver quem tá por aí. Pra gente... Opa! Sempre acontece isso. Pronto, baixei. Legal, boa noite então. Deixa eu ver quem tá aqui. Quem deu uma boa noite é Lilian Castro. Boa noite, Lilian. Seja muito bem-vinda aqui a Nova Concursos. Bom, vamos lá? Vamos pra cima. Maria Renata, boa noite pra você também. Opa, olha só. Temos aqui... Boa noite, sou de Floriano, Piauí. Pô, que legal. Muito bom, Piauí. Curitiba, legal. Ó, o pessoal aqui mandando de onde é. Boa noite, grande Alexandre, boa noite para você também. Tem alguém de João Pessoa aí, Paraíba? Eu estava lá até ontem. Ontem voltei para essa loucura aqui em São Paulo. Ô, terra bonita, aquela jampa, hein? Porto Seguro, Bahia, já fui também, muito bom. Tem um lugarzinho aí especial, né? Uma tal de passarela do álcool, né? Isso em outras épocas. Legal, gente. Muito boa noite a todos vocês. Vamos começar aqui. A gente vai conversando aqui aos poucos, tá? Vamos conversar sobre esse assunto porque a regência com pronome relativo, isso é uma solicitação. Alguns candidatos mandam para nós, né? Solicitação, né? De assuntos, né? Para a gente tratar. Então, aos poucos, a gente vai tratando um por um. Eu sei que muitos assuntos trazem uma certa dificuldade aos candidatos. A gente vai tratando nas lives, assunto por assunto. Hoje, nós vamos tratar aqui de regência com pronome relativo. Legal? Olha, Pádua, Rio de Janeiro, Moju, Pará. Caramba, gente, olha só. Simone, Rio de Janeiro. Bahia, Alagoas. Feira de Santana. Que legal, Franca. Passira, Pernambuco, Guarulhos, tá aqui pertinho de mim. Joinville, Minas Gerais. Manuel Emídio, Piauí. Puxa vida, que bacana, gente. Legal falar com vocês aqui do Brasil inteiro, né? Natal, Natal também, já fui. Natal é sensacional também. Bahia, Paraíba, Lígia aí de Paraíba, olha. Tive na tua terra aí, viu, Lígia? Semana passada fiquei 11 dias, voltei ontem aqui para São Paulo. Maravilhosa cidade de João Pessoa, né? Carinhosamente chamada de Jampa. Nossa senhora, tem Senhor do Bonfim, Bahia, Salvador, Fortaleza, Brumado na Bahia, Pernambuco. Legal, gente, bacana. A gente vai conversando aí, tá? Sejam muito bem-vindos aqui. Opa, Goiânia, Alagoas. Legal, gente. Boa noite a todos vocês. Vamos lá. Vamos começar aqui. Surgindo dúvidas, vocês vão colocando aqui. Rondônia, meu Deus do céu, está longe, hein? Olha só, Rondônia. Eu para João Pessoa, 3 horas de viagem. Eu já não aguentava mais ficar naquele avião. Imagina Rondônia. Muito bom, Marília tá aqui pertinho. Bora para cima então, gente? Vamos lá? Qualquer dúvida, grita aí no chat, tá? Que eu vou acompanhando vocês aqui. Beleza? Opa, ó, Rio Grande do Sul. Poucas vezes a gente recebeu o pessoal do Rio Grande do Sul, pelo menos não informaram, né? Muito bom. Tá frio aí, Cristiane, no Rio Grande do Sul? Belém do Pará. Puxa vida, que bacana. Prazer enorme falar com vocês todos aqui desse Brasil inteiro aqui. Enorme prazer estar aqui com vocês. E a gente vai começar a nossa live então, tá bom? Regência com pronome relativo, então, é o assunto. Bora ver. Tá vendo? Olha lá, o Delina tá dizendo, nunca fiz prova de concurso. Você acha que tem alguma chance para gabaritar? Claro que tem, Delina, lógico. Claro que tem, não tenha dúvida, né? Tem chance sim. Fica tranquila, tá? Vamos acompanhando aqui então. Você vai ver, Odelina, aí de Vasconcelos, aí que você está dizendo que você nunca fez, né? Você nunca fez uma prova, tá preocupada aí, né? Se tem chance de gabaritar? Tem sim, lógico. Daniel tá perguntando, será que cai redação? O Daniel, olha, o último concurso do INSS, nós tivemos redação oficial, que é diferente da redação, eu acho que você deve estar falando da redação dissertativa, né? O último concurso não teve. Provavelmente não é característica do INSS pedir
redação dissertativa, mas a redação oficial, que é aquela que trata dos documentos públicos, né? Como ofício, por exemplo, manual de redação da Presidência da República, essa provavelmente vai ter, tá? Mas é outro esquema. Beleza? Vamos lá, bora pra cima então. Ó, Caxias do Sul, Maranhão, nossa gente de todo o país. Bora, então, pronome relativo, gente, vamos lá. Pronome relativo, funções. Vamos lá, vamos por partes, tá? Primeiro, funções de um pronome relativo. Já vou mostrar o que é um pronome relativo, tá? Função do pronome relativo é a seguinte. A gente tem aqui, deixa eu abrir novamente a tela aqui para vocês, espera aí, para mim aqui, ó. Pronto, ó. Retomar por coesão. Vamos parar um pouquinho aqui, ó. Vamos parar só um minutinho para a gente entender o que significa se retomar. Retomar é voltar, né, gente? Então a gente vai... O que o pronome relativo faz? Ele volta para algum lugar, né? Coesão significa ligar, tá? Nome, substantivo, né? Então o que ele faz? Ele volta, pega um substantivo e põe dentro dele, tá bom? Já a gente vai ver os exemplos, viu? Tá bom? Beleza? Vamos para frente aqui. Peraí, deixa eu apagar aqui. Tá. O que mais que o pronome relativo faz? Ele vai introduzir uma oração subordinada adjetiva. Então é o seguinte, gente, ó, se tem oração, olha, essa informação é muito importante para o nosso assunto de hoje, tá? Se tem oração, tem verbo. E se tem verbo, vocês vão ver o que pode acontecer quando aparece um verbo em um período que também tem um pronome relativo, tá certo? Então, quando você tem um pronome relativo, com toda certeza você tem aí uma oração subordinada adjetiva, tá bom? Então, quais são os pronomes relativos? Tá aqui, ó. Pronome relativo que, quem, onde, cujo, cuja, seus variantes, tá? Além do que, tem o qual, os quais, a qual, as quais, que eu vou mostrar para vocês já aqui, também aqui na nossa live, tá bom? Bom, e o que tem a ver a regência com pronome relativo? Bom, a regência, moçada, é o seguinte. Regência tem a ver com dependência, quer ver, ó? Se estiver anotando aí, ó, você anota aí, dependência, tá bom? Ah, o que é dependência? É uma coisa precisar da outra. A regência, pessoal, a dependência tem a ver com complemento, tá bom? Ó, complemento, vai completar o sentido de alguma coisa, tá certo? Andressa está perguntando assim, professor, vai deixar o slide disponível para a gente? Sim, o slide já está disponível, o pessoal da Nova, eles provavelmente vão mandar para vocês, vocês vão ter as informações aí de onde está esses slides, tá? Mas vai ficar disponível sim, já está disponível. Bom, então o que acontece aqui, pessoal? A gente tem aqui dois tipos de regência, tá? São dois tipos de complementos. Então a gramática ela traz um assunto chamado regência, que tem a ver com complemento, completar sentido, e a gente sempre vai levar em consideração um contexto, tá? Sempre a gente vai ter um contexto. Quando a regência for nominal, a gente tem duas, né? Regência nominal, regência verbal. Quando a regência for nominal, em um contexto, nós vamos precisar ter um nome, que seria o nome, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Dentro desse contexto, esses nomes, esse substantivo, esse adjetivo, esse advérbio, eles vão precisar de um complemento para que possam fazer sentido. Então, sem esse complemento, esses nomes eles não têm sentido próprio sozinho ali dentro daquele contexto. Quando a regência é verbal, obviamente nós vamos ter um verbo, né? E esse verbo ele também vai precisar de alguma coisa dentro do texto para poder completar o seu sentido, senão ele fica sem sentido naquele contexto. Vocês vão me perguntar, algumas pessoas me perguntam, professor, como é que eu estudo a regência? Então, no material aí da Nova Concursos, né, nas nossas apostilas, você tem a matéria de regência verbal e nominal. Para você estudar regência verbal e regência nominal, você precisa se familiarizar com alguns verbos, com alguns nomes. Vou citar exemplos para vocês aqui, tá? Vou trazer exemplos aqui, ó. Olha o que acontece num exemplo de regência nominal. Olha só essa frase aí, ó. Tenho confiança. Se eu tenho confiança em alguém. E esse alguém é em você. Então, nessa frase 1 que você vê aqui, ó, né?
essa frase 1, ela traz um substantivo que é o confiança, e neste contexto, tá certo? Ó, dentro desse contexto, esse substantivo precisou de um complemento iniciado pela preposição em, tá certo? E teve o seu complemento aqui com você. Quer dizer, o que acontece aqui é o seguinte, ó, vamos imaginar que se não existisse esse em você aqui na frase, isso vai acontecer com os outros também, tá? Ó, vamos imaginar se não existisse o em você aqui na frase, tá? Olha o que ia acontecer. O texto ia ficar lá com ponto de interrogação. Tenho confiança, mas tenho confiança em quê? A mesma coisa acontece aqui, ó. Estou confiante. Se eu estou confiante em alguma coisa. Então vamos imaginar se não tivesse isso aqui também, ó. Tá vendo, ó? Tirei isso aqui, ó, joguei fora, ó. Olha de novo aqui o pontinho de interrogação. Estou confiante em alguma coisa. Agiu contrariamente, vou tirar o relatório daqui, ó. Tirei daqui, ó. Agiu contrariamente a quê? Né? Vejam que traz um ponto de interrogação se eu tiro o complemento desses nomes aqui. Isso tem a ver com a matéria chamada regência nominal. Então, regência é dependência. Aqui são nomes que dentro de um contexto exigem complemento iniciado por preposição. No caso aqui, o confiança, a preposição é em, o confiante também a preposição é em, e o agiu contrariamente, o contrariamente exigiu uma preposição a. Então, ó, essas palavras, essas expressões que eu acabei de destacar em vermelho aí para vocês, elas são chamadas de preposição, tá certo? Então, a preposição, o que ela vai fazer? Ela vai ligar os elementos. Então, o que acontece nos todos os casos aí, ó? Por exemplo, nesse primeiro caso, ó, a preposição em ligou confiança a você. A preposição em na frase 2 ligou o confiante a ser aprovado. E a preposição a na frase 3 ligou contrariamente ao relatório. Então são elementos conectores aí que saíram respectivamente do substantivo confiança, do adjetivo confiante e do advérbio contrariamente. 3 exemplos de regência nominal. Vamos para a regência verbal. Aqui eu vou dar uma dica para vocês, uma dica de estudo, de orientação. Existem verbos na nossa gramática, da língua portuguesa, né, que eles possuem mais de um sentido. O exemplo que você vê na tela, perdão, o exemplo que você vê na tela é um deles. A gramática inventou o verbo agradar. Né? Então alguém um dia falou assim, vou inventar o verbo agradar. E desejou que esse verbo tivesse mais de um sentido. Então, que ele tivesse o sentido de satisfazer, conforme você vê lá no exemplo 1. Então, o espetáculo agradou ao público significa dizer que o autor do texto escreveu que o público gostou do espetáculo. Já na frase 2, a menina agradava o seu gatinho, o autor do texto retira a preposição a. Então, segundo a gramática, segundo a norma padrão, esse verbo, que é o mesmo verbo, é o agradar, sem a preposição, ele assume o sentido de acariciar, de fazer carinho. Então, a menina fez carinho no seu gato, tá certo? No seu gatinho. A observação que eu coloquei para vocês aí, conforme diz a Maria Alice, depende do contexto, exatamente. Olha o que acontece aqui, ó. Olha o que acontece na observação. A utilização ou não da preposição, nesse caso aí, tá? No caso desse verbo aí, ó. A utilização ou não da preposição dependerá da transitividade do verbo, ou seja, transitividade é complemento dele. Transitivo é transitar, sair de um lugar e ir para outro. Então, se o verbo é transitivo, ele precisa de complemento. Se ele tiver preposição, é transitivo indireto. Se ele não tiver preposição, é transitivo direto. Então, depende da transitividade do verbo e também da intenção do autor no que se refere ao sentido desse verbo especificamente, tá? Então, quando vocês forem estudar a matéria de regência, uma orientação que a gente dá aqui para os candidatos é que estudem a matéria de regência verbal, comecem pelos verbos que possuem mais de um sentido. Quer ver um outro exemplo? Muito questionado, já foi muito questionado em provas, o verbo aspirar. Aspirar no sentido de almejar, de desejar, de pretender.
O verbo aspirar no sentido de respirar. O verbo assistir, você sabia que o verbo assistir ele tem 4 sentidos diferentes? Dependendo do contexto, dependendo da preposição que você utilizar e do contexto da frase, ele pode assumir o sentido de ver, né? Então, por exemplo, eu assisti ao filme. Ele pode assumir esse verbo assistir, por exemplo, né? Ele pode assumir o sentido de prestar assistência. O médico prestou assistência, ou seja, o médico assistiu o paciente, aí é sempre a preposição. O verbo assistir pode assumir o sentido de caber, né? Quer dizer, assiste ao professor corrigir as provas dos alunos. Cabe ao professor. E também ele possui um sentido, um significado que pouca gente usa. Na verdade, eu nunca vi as pessoas usarem esse sentido, que é o sentido de morar, né? Então, por exemplo, eu posso dizer assim, ó, eu assisto em São Paulo, ou seja, eu moro em São Paulo. Pouco utilizado, mas é um verbo que assume aí 4 sentidos diferentes dependendo do contexto. Então, na hora de estudar o verbo, o que você vai fazer? Você vai estudar os verbos inicialmente que possuem mais de um significado. Depois vocês peguem os verbos lá na regência verbal que tem mais de um complemento, são os verbos bitransitivos. Então, por exemplo, o verbo entregar, quem entrega, entrega algo a. Entreguei o livro ao aluno, por exemplo, né? Aí vocês vão ver que isso tem a ver com crase, a gente vai falar desse assunto aqui também. Fechado, então? Então, regência significa dependência, tanto nominal quanto verbal, dependência de um nome dentro de um contexto para poder ter sentido, ter significado, ou a dependência de um verbo para poder ter significado, ter sentido completo dentro de um contexto. Maravilha, vamos para frente aqui. Agora, pronomes relativos. Agora sim, vou dar exemplos para vocês de regência com os pronomes relativos que, o qual, a qual, os quais, as quais, tá? Vamos ver como é que funciona aqui, ó, tá? Inicialmente, eu vou separar aqui dois exemplos, tá? Olha só, leiam esses 2 exemplos aí, ó. Esse é o autor que conheci na Bienal do Livro. E na frase 2, esse é o autor o qual conheci na Bienal do Livro. Então, o que aconteceu aqui, ó? Lembra que o pronome relativo ele retoma um substantivo anteposto? Então, esse pronome que, o que ele fez? Ele voltou aqui, ó, pegou esse substantivo e jogou dentro dele, tá? Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo a vez desse substantivo. Ele está substituindo, né? A função dele aqui vai ser substituir esse substantivo. Colocar esse substantivo aqui dentro. Agora, como o substantivo é masculino, singular, eu posso pegar esse que e trocar por o qual, tá certo? Então aqui, ó, posso usar só o que, eu posso usar o qual. Se fosse um substantivo feminino, seria a qual. Se fosse no plural, seria os quais. Se fosse feminino plural, as quais, tá? Muito bem, então, tanto na frase 1 quanto na frase 2, o pronome relativo retomou o substantivo aqui, ó, tá certo? Ó, e colocou esse substantivo dentro dele. Agora, olha o que vai acontecer nesses outros exemplos aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse é o autor a que me referi na Bienal do Livro, esse é o autor ao qual me referi. Repare o seguinte agora, ó. Esse a que está aqui é uma preposição, esse a que está aqui é uma preposição. Tudo bem? Agora é o seguinte, gente. A preposição, ela é um elemento conector, certo? Qual a função da preposição? É ligar, conectar. Tudo bem? Agora é o seguinte, ela sai de algum lugar, hein? Ela sai de algum lugar, a preposição, hein? A preposição, pessoal, ela não nasce do nada, tá certo? Ó, a preposição, sempre que você estudar a preposição, tenham em mente o seguinte: a preposição, ela não surge do nada. Sozinha, essa preposição não faz o menor sentido numa frase. Então, se eu pegar, por exemplo, a preposição de, você pode decorar que o de é uma preposição. Mas se você colocar esse de na folha do seu caderno, só a preposição de, não vai fazer o menor sentido, porque não tem frase nenhuma, não tem oração nenhuma escrita aí. Agora, se eu fizesse assim, ó, o livro de João, agora sim, tá vendo? O livro de João.
Agora esse de apareceu aí para ligar livro a João e estabelecer uma relação de dependência entre esses dois termos. Então a preposição de, ela nasceu de algum lugar. Quer ver outro exemplo? Gosto de filmes. Então se eu gosto de alguma coisa. Então esse de, nesse exemplo que eu citei, gosto de filmes, ele nasceu do verbo gostar. Então a preposição, ela não nasce do nada, ela nasce de algum lugar. Vamos voltar aqui nessa frase aqui. Vamos voltar aqui nesses dois exemplos. Olha aqui, ó. O verbo referir-se, ele é um verbo transitivo indireto. Transitivo significa dizer que ele tem complemento e esse complemento tem que ser iniciado pela preposição a. Ou seja, quem se refere a. Olha onde está essa preposição. E na frase 4 eu substituí o que por o qual, tá certo? Para concordar com o autor. Mas a preposição foi mantida porque o verbo é o mesmo. Então vamos fazer o seguinte, você vai estudar da seguinte forma, né? Vamos lembrar que o pronome relativo, ele introduz uma oração subordinada. Vou voltar, tá? Vou voltar aqui, ó. Ele introduz uma oração subordinada adjetiva aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, se ele introduz uma oração, lembra que eu comentei com vocês? O verbo vai ser muito importante aqui, ó. Eu preciso conhecer o verbo. Quando eu tenho pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Se eu tenho oração, eu tenho verbo. Então, esse verbo, você vai fazer o seguinte, ó. Vamos voltar lá, né? O que você vai fazer? Você vai sair desse pronome relativo e você vai buscar o verbo onde esse pronome relativo está. Então, aqui nós temos uma oração, ó, que começa aqui, termina aqui. Aqui também, tá? Ela começa e termina aqui, certo? Então, se tem pronome relativo, tem oração. Se tem oração, tem verbo. Então, você vai para o verbo desta oração. Você corre atrás desse verbo na oração. E agora? Agora é o seguinte, agora eu preciso saber se esse verbo exige complemento. E se esse complemento é com ou sem preposição. No caso do verbo conhecer, quem conhece, conhece alguém. Então, conheci na Bienal do Livro o autor. Então, o verbo conhecer é um verbo transitivo direto que exige um complemento que a gramática chama de objeto direto, ou seja, sem preposição. Agora, olha só o que aconteceu nessas duas frases aqui, ó. Você reparou que tem uma preposição a aqui e aqui, né? De onde ela saiu? Do verbo referir-se. Quem se refere? Ó, se refere a. E aqui também, tá certo? Então, olha o que vai acontecer. Fica ligadinho aí, não foge da live não, que a hora que a gente for terminar a matéria, tem uma questão para vocês fazerem aí, tá? Eu separei uma questão bem recente para vocês tentarem fazer essa questão. Então, vamos lá? Ó, apareceu o pronome relativo, saí dele, fui para o verbo, né? Ó, saí dele, fui para o verbo. E agora? Vou olhar para esse verbo e vou perguntar para ele. O verbo, você precisa de complemento? Ele vai dizer sim, preciso. O seu complemento é com ou sem preposição? Ele vai dizer com preposição. Eu vou perguntar para esse verbo, qual preposição ele precisa? Aí ele vai me dizer, o verbo referir-se exige preposição a. Tá, gente? Isso é a regência com pronome relativo, tá certo? Vamos ver que tem mais dois exemplos aqui, ó. Olha só, o item 5 tem um a que, o item 6, né, a frase 6, tem um a qual. Você viu que o a qual tem um acento de crase aí, né? Da onde saiu esse acento de crase? De onde surgiu? O acento de crase, ele é uma soma, né? Ele é uma soma, ele é uma soma da preposição a do termo regente com o artigo a ou as do termo regido. O termo regente é aquele que exige complemento, no caso ali o verbo, né? E o termo regido é aquele elemento que completa o sentido do termo regente. Se o termo regente exigir preposição a e o termo regido, que vai completar o seu sentido, admitir um artigo a ou as, vai haver a junção de dois as e a crase vai nascer, né? Crase em grego significa união, significa casar-se, ligar-se, significa estar casado, estar ligado, estar junto. Então, a crase, ela indica que nós temos uma preposição, e preposição é um elemento conector. Agora, quer ver? Olha o que pode acontecer.
olha o que pode acontecer aqui. Vou voltar para a frase. Imagina o seguinte, ó. Imagina só se esse acento de crase não estivesse aqui, ó, né? O que ia acontecer? Ia faltar a preposição a do verbo. Então esse texto ele não teria coesão. Por que ele não teria coesão? Porque ia ficar faltando um elemento conector, e esse elemento conector se chama preposição a. Vamos voltar na frase 5. Ó. Essa é a autora a que me referi na Bienal. Esse a é uma preposição que saiu do referir-se. Por que não tem acento de crase? Porque o pronome relativo que não admite artigo a anteposto, então não há soma. Agora, por que na frase 6 tem crase? Porque eu peguei aqui o pronome relativo que, troquei por qual, coloquei o artigo a para concordar com a autora, fui até o verbo referir-se, e esse verbo me disse assim, olha, preciso de uma preposição a. Essa preposição a eu tirei ela daqui e joguei ela aqui dentro desse artigo. Olha o que aconteceu, acento de crase. Tá certo? Fechadinho? Vamos para a próxima. Pronome relativo quem, gente? O quem é o seguinte. O quem, ele é um pronome que ele vai se referir sempre à pessoa física. Tá certo? Ó, sempre ele vai se referir a uma pessoa física. Então, nós vamos ter um substantivo aí numa frase, e esse pronome relativo quem vai se referir a um substantivo que tem que ser sentido de pessoa, né? Pessoa física, tá? Agora, olha só uma frase que uma candidata me mostrou, tá? Ela me mostrou essa frase aí, ó. Olha lá, Dona Filomena, ó, deixa eu abrir aqui, ó. Olha lá, olha a frase, ó. Dona Filomena é uma senhora a quem amamos muito. E essa candidata me fez a seguinte pergunta, né? Ela perguntou o seguinte, professor, eu estudei pronome relativo e aprendi assim, quando eu tiver pronome relativo, eu vou para o lado direito, lá da minha folha, né? E vou procurar um verbo, tá certo? Falei, isso, perfeito, estudou certo. Vai para o lado direito, procura um verbo, que é onde está a oração subordinada adjetiva. E aí? Bom, professor, aí é o seguinte, ela me contou, eu fui até o verbo amar, só que o verbo amar é transitivo direto. Ele é um verbo que não exige complemento por preposição. Quem ama, ama alguém. Falei, perfeito, isso. Ela me perguntou, o que essa preposição a está fazendo antes do quem, né? Bom, aí para explicar isso para ela, eu vou explicar para vocês também, eu fiz o seguinte, ó. Eu peguei aqui esta frase, ó. Dona Filomena é uma senhora de quem gostamos muito. Por que essa preposição de apareceu aqui? Bom, primeiro, o pronome relativo quem, ele está se referindo à Dona Filomena, certo? Então, é uma pessoa física. Então, ele está correto, tá certo? Quando eu tenho o pronome relativo, o que eu vou fazer? Eu vou sair dele, vou aqui para o lado direito, eu vou procurar um verbo. O verbo está bem aqui, ó, do lado, né? O verbo pode estar distante, pode estar perto, não importa, tá certo? Então, quando o verbo aparece, eu vou até esse verbo e falo, verbo é o seguinte, gostamos, você é o verbo gostar, certo? Verbo gostar exige complemento, ele vai dizer sim. Esse complementa com preposição, ele vai dizer sim, e a minha preposição é de, então eu pus ela aqui, ó, certo? Pus essa preposição de aí, ó. Muito bem. Aí, voltando à pergunta, essa candidata me disse, tudo bem, eu entendi que o gostar exigiu uma preposição de, ela está aqui. Agora, o verbo amar é um verbo transitivo direto. Por que é que essa preposição a está aqui? Ah, aí vem um negócio interessante que a gramática diz. A gramática menciona o seguinte, ó. O pronome relativo quem, ele aparece num contexto e se refere a uma pessoa física, certo? Como nesse caso aí. Só que ele é obrigatoriamente preposicionado. E se o verbo não exigir preposição, que é o caso do verbo amar, a preposição a ser usada tem que ser a preposição a. Agora, se o verbo exigir a preposição, tem que ser a preposição que o verbo exigir, como no exemplo 2. Gostar. Quem gosta, gosta de. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha em outros exemplos aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha em outros exemplos que eu trouxe para vocês. Olha o 3. Carlos é o aluno a quem entreguei o livro.
Por que que essa preposição? Então, ó, o quem se refere a Carlos, né, que é o aluno, pessoa física. Essa preposição em, ela saiu da onde? Eu saí do pronome e fui até o verbo. Olha o verbo aqui, ó. E o verbo entregar é um verbo bitransitivo, ele exige 2 complementos. Quem entrega, entrega algo, que é o objeto direto, a alguém. E esse alguém é o Carlos, que é o aluno. E essa preposição a, ela saiu desse verbo aqui. Olha o outro exemplo. Juliana é a pessoa com quem convivo há anos. Então, de onde saiu essa preposição com? Primeiro, o quem se refere à pessoa física. Saí do quem, fui para o verbo. Quem convive, convive com. Né? Então, esse verbo exigiu a preposição com, está aqui, ó, tá? Bom, então, resumindo aqui, apareceu quem, pronome relativo? Sim. Tem substantivo anteposto com sentido de pessoa física? Sim. Então, o quem está correto. O verbo, onde está o quem, exige preposição? Não. Ó, primeiro exemplo. Exemplo 1. Não exige preposição? Não. Então, a preposição tem que ser a. Agora, apareceu o pronome quem. Fui até o verbo. Olha os exemplos 2, 3 e 4. O verbo exigiu preposição? Sim. Qual preposição? Aqui o verbo exigir. Essa preposição vai antes do pronome relativo quem. Tá fechado? Tá tranquilo? Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Alex Alves está perguntando assim, professor, que assunto o senhor acredita que tem enormes chances de cair? Pronome, regência, crase e verbo? Sim, todos esses que você falou. Todos esses que você mencionou aqui, Alex, tem chance de cair. Aliás, vocês vão ter acesso depois aí num vídeo, né? Que eu elenquei, eu fiz esse vídeo e eu elenquei 5 dos principais assuntos que podem ser questionados. Olha, quando a gente diz podem ser questionados, é quase certeza. E a certeza é porque a gente pega provas anteriores de bancas examinadores diversas, né? Tanto faz, não importa a banca examinadora. E concordância, por exemplo, regência, crase, pontuação, utilização das conjunções, tempos e modos verbais. Então, são assuntos muito corriqueiros. Então, esses que você selecionou aqui, como, por exemplo, pronome, aliás, não só pronome relativo, pronome oblíquo átono, a utilização do lo, lá, los e las, a utilização do li, do lis, do no, na, nos e nas, pronomes demonstrativos, este, esse, aquele. Isso tem bastante chance de cair, né? E você elencou regência. Olha, gente, regência cai em qualquer prova, crase também, verbo também. Então, esses que eu citei aqui são os principais assuntos, tá? Então, você tem lá, vamos fazer uma reunião desses assuntos aí. Regência, concordância, verbos, a utilização dos verbos, tempos e modos verbais, até porque tem a ver com o sentido da frase também, pontuação, crase, utilização das conjunções. Esses assuntos são os principais aí, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui, vai cair nessa prova que é interpretação de texto? Alex, vai, com certeza, né? Toda prova tem interpretação textual. Aliás, a prova passada do INSS, as questões de interpretação textual, elas beiravam o ridículo, de tão simples que eram. Questões muito simples, muito fáceis de responder. O que pegou mesmo alguns candidatos foram algumas questões, algumas questões envolvendo gramática. Então, olha só, que caiu na prova anterior de gramática? Verbo, o sentido do verbo, caiu regência com o verbo lembrar-se, pontuação, concordância, mencionando a palavra núcleo do sujeito. Então, isso tudo aí, gente, é coisa que a gente tem que estudar, tá? Deixa eu ver aqui. Vende a apostila completa do concurso? O Odelina está perguntando. Sim, claro, a nova concurso tem a apostila completa. Aliás, fica aí na live que no finalzinho eu vou mostrar aí para vocês um detalhezinho, tá? Maria Alice, na gramática um tópico pega o outro. Você tem razão, Maria Alice. Total razão, tá?
Sempre que eu vou dar uma matéria, vou falar sobre um assunto, aliás, sempre não é 100%, porque às vezes não acontece isso, mas a maioria das vezes, eu sempre costumo dizer para o candidato, a gente tem que passear na gramática, né? Por que passear? Porque às vezes está falando de um assunto, tem que voltar em outro, tem que ir para frente, porque é muito amarrado, né? Os assuntos são amarrados, tá? Alex está dizendo, olha que eu prestei o último concurso do INSS. Beleza, é isso aí. Então você sabe do que eu estou falando. Lembra do verbo lembrar-se? Essa questão teve um número altíssimo de erros. Tem a ver com regência, né? Bora para frente então, gente. Vamos lá. Vamos lá para frente aqui, ó. Pronome relativo onde? Lugar, espaço físico. Então anota aí, ó. O onde, ele precisa se referir a um substantivo que indique lugar. Se não for lugar, ele está errado, hein? E aí você vai substituir por em que dentro de um contexto, tá? Inicialmente por em que. Tá, vamos ver o que acontece aqui. Olha o primeiro fato, a primeira questão aí, a primeira frase. Conheci a cidade onde você morou. Olha o que eu vou fazer. Conheci a cidade em que você morou ou na qual você morou. Substituí o que por a qual, somei a preposição em do verbo morar com a e o em mais a igual a na. Pronome relativo onde, pessoal, não admite preposição em do lado dele, hein, gente? Cuidado com na onde, não existe na onde. Na onde você está, na onde você vai, isso não existe, hein? Então cuidado que eu vejo muita gente falar isso, né? O pronome relativo onde, ele não admite a preposição em somada a ele. Essa preposição fica dentro dele. Por isso que eu posso trocar o onde por em que, tá? Olha outros exemplos aqui, ó. Conhecer a cidade aonde ou para onde você foi. Sabe por que eu usei aí, ó? Eu usei a preposição a ou a preposição para, porque o verbo ir exigiu quem vai a ou para algum lugar. E olha o que acontece aqui, ó. Conheci a cidade a qual você foi. Substituí o onde por qual, usei a preposição a do verbo ir, somou o artigo a, virou a crase. Ou então eu substituí a preposição a por para. Conheci a cidade para a qual você foi. Tá certo? E por fim, ó, conheci a cidade de onde ou de onde você veio. Por que eu usei o de? Onde? Porque quem vem de algum lugar. E o donde também está certo, viu? Ou então assim, conheci a cidade de que você veio ou a cidade da qual você veio. Tá? Então aí um pronome relativo onde e a utilização da regência, você viu que dependendo do verbo aí. Deixa eu ver aqui, estão perguntando aqui outra coisa, tá? Deixa eu ver, professor, posso começar com análise sintática e morfologia? Olha, a análise sintática é uma coisa, a morfologia é outra, tá? São assuntos diferentes, eles fazem parte de lugares diferentes da gramática. Eu sugiro que você comece por morfologia, tá bom? Morfologia para você identificar quais são as classes de palavras, artigos, adjetivos, pronomes, numerais, etc. Aí depois essas classes na análise sintática, elas vão ter outras funções, mas primeiro você precisa conhecer a análise morfológica, beleza? Maria Alice está dizendo, o verbo indica movimento. Olha, realmente a gramática, ela traz essa informação do verbo indicar movimento. Então, por exemplo, você vê ali, ó, conhecer a cidade aonde você foi. Eu vou utilizar o aonde, porque o verbo ir indica movimento. Realmente ele indica movimento, né? Mas não é por causa disso que esse aonde existe. Esse a, essa preposição a, que está junto com onde aí na frase 2, ela está ali porque o verbo exigiu, certo? O verbo exigiu a preposição. Claro que ele indica movimento, realmente, né? Agora, por exemplo, ó, por que não foi utilizado na frase 1, conhecer a cidade onde você morou e não aonde? Porque o verbo morar, ele não indica movimento, e não indicar movimento não significa dizer só que é o onde. Esse verbo, ele exige uma preposição em, e não uma preposição a. E essa preposição em fica dentro desse onde, tá? Então, vale você pensar em movimento ou não movimento? Vale, mas você tem que saber de onde saiu a preposição, certo? Maravilha, vamos para frente, falta mais um.
pronomezinho aqui para a gente fazer uma questão, tá? Cujo e os seus variantes. O que é cujo e seus variantes? Cujo ou cuja, cujos ou cujas. Então, esse o que está aqui, esse a são artigos, esse os, esse a são artigos. Esse pronome aqui, o que vai acontecer? Ele vai aparecer no meio ou entre, se você preferir, dois substantivos. Então, nós vamos ter um substantivo aqui, vamos ter um outro aqui, e esse pronome vai aparecer aqui, ó, tá? O que ele vai fazer? Ele vai indicar posse entre esse substantivo e este. E ele vai concordar com o substantivo que está do lado direito dele aqui, ó, tá? Quer ver? Olha o exemplo aqui, ó. Comprei um CD cujas músicas são lindas. Então, o CD aqui, ele é um substantivo, tá certo? Tá aqui o substantivo. E o músicas também é um substantivo, tá? Que é um nome. Então, o que esse pronome cujas fez aqui, ó? O que ele fez? Ele voltou aqui ao substantivo CD, ligou esse substantivo ao substantivo músicas e estabeleceu um sentido de posse. Ou seja, as músicas são do CD, elas estão no CD, pertence ao CD, tá? Agora, repara a diferença na frase 2. Olha o que vai acontecer na frase 2, ó. São bons os contos de cujo autor você sempre duvidou. Então, o que acontece aqui, ó? O cujo, ele voltou aqui, pegou o substantivo contos, ligou ao substantivo autor, estabeleceu uma relação de posse entre eles, ou seja, os contos são do autor, e ele concordou com o autor. Beleza? Pronto, acabou o pronome relativo. Agora eu vou até o verbo pós-posto. Aí fui até o verbo duvidar. E o verbo duvidar é um verbo transitivo indireto que exige complemento por preposição de. Olha onde está a preposição de, ó, antes do pronome relativo cujo. A frase não fica legal você falar desse jeito, não é bacana, né? São bons os contos de cujo autor você sempre duvidou. A frase fica esquisita, fica feia, mas ela fica correta, tá? Então, o pronome relativo cujo e os seus variantes, normalmente, quando são questionados em provas, eles trazem uma certa dificuldade, pelo menos para a maioria dos candidatos, que não estão acostumados a utilizar esse tipo de frase, né? Imagina só você, no seu dia a dia, falar, né? São bons os contos de cujo autor você sempre duvidou, né? Mas quem duvida, duvida de. Então, a preposição de, ela nasceu do verbo duvidar. Ela precisa estar antes do pronome relativo cujo. Vamos lá que eu vou dar mais exemplos aqui para vocês. Comprei um livro a cujo autor você fez referência. A cujo autor você fez referência. Olha o que acontece aqui, ó. Esse cujo, ele vai pegar o substantivo livro, vai ligar ao substantivo autor, vai estabelecer uma relação de posse, vai concordar com o substantivo depois, né? O autor, né? Agora eu saí desse pronome e fui até o verbo. Esse verbo já apresentou um complemento dele, que é o referência, só que quem faz referência a alguém. E essa preposição a, ela está aqui, ó, antes do pronome relativo cujo. Portanto, quando a gente tem pronome relativo, principalmente quando for o pronome relativo cujo, tá? Então, se você tem alguma dificuldade em relação à regência com pronome relativo, tome bastante cuidado com essa matéria, a matéria que envolve o pronome relativo cujo, porque normalmente quando isso é questionado em provas, pelo menos eu recebo esse feedback dos alunos, tá? Então, normalmente quando eles estão estudando, os candidatos estão estudando, eles apresentam uma certa dificuldade, sobretudo quando o assunto é regência com pronome relativo, principalmente o pronome relativo cujo e os seus variantes. Justamente porque não é costume, né? Nós não temos o costume de utilizar esse pronome no nosso dia a dia aí, tá certo? Muito bem, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem alguma... Friama Santos Ferreira está perguntando, vai ter redação nesse concurso do INSS? Então, Friama, como eu já disse aqui, já me perguntaram aqui, a redação no último concurso do INSS foi a redação oficial, que tem a ver com o manual de redação oficial da Presidência da República, tem a ver com os documentos oficiais, né, algumas características.
A redação oficial você não escreve absolutamente nada, né? Ninguém vai desenvolver texto. Você pode estar se referindo, acredito eu, àquela redação que você tem um tema, né? Que você desenvolve um tema. No último concurso não teve redação dissertativa. Acreditamos que não terá no próximo concurso também. Mas é uma aposta só, tá? A gente tem quase certeza de que a redação oficial vai ser colocada no edital. Mas a redação dissertativa não teve no último concurso e a gente espera que não tenha nesse também. Tá fechado? Vamos fazer uma questão então? Vamos lá? Tomar um chazinho aqui. Muito bem, vamos lá. Vamos fazer uma questão aqui para treinar agora, tá? Questãozinha para vocês, vou deixar para vocês fazerem, tá? Olha lá. Em relação à estrutura linguística da língua portuguesa, julgue o trecho a seguir. Gente, é o seguinte. Esse em relação à estrutura linguística aqui é uma questão de CESP e SEBRASP. O CESP e SEBRASP foi a banca que fez a última prova do INSS. Essa questão que vocês vão ver não é da última prova, mas ela já caiu em um outro concurso recente, um concurso deste ano, inclusive, 2022. E eu achei bem interessante que é uma questão que envolve regência com pronome relativo. Quando você se depara com esse tipo de assunto em relação à estrutura linguística tem a ver com a gramática, tem a ver com a língua portuguesa. Isso indica que a banca vai te fazer uma pergunta sobre gramática, sobre regras. E quando ele pede julgue o trecho que segue, ele está perguntando para você julgar em certo ou errado. Então aqui é uma questão do certo e do errado, tá? Fechado? Vamos ver como é que o examinador colocou a questão? Beleza, olha lá. No trecho, feito um contato com a família a que a sentença condenatória não agradou, a expressão destacada, que é o a que, né, poderá ser substituída por a qual e manter a correção e o sentido do período. E agora, vou deixar na mão de vocês. Posso deixar na mão de vocês agora? Então vocês vão me dizer aí, ó. Vamos de novo. Vou ler junto com vocês aí, ó. Feito um contato com a família a que a sentença condenatória não agradou. Lembra do verbo agradar que nós vimos no início da nossa live? Comentei com vocês sobre esse verbo, né? A expressão destacada, o a que, poderá ser substituída por a qual e manter a correção. Manter a correção significa dizer que está correta de acordo com a gramática. E o sentido significa dizer o significado, a coerência. O que vocês acham disso? Deixa eu abrir a tela aqui para vocês inteira. Você vai marcar certo ou errado aí. Olha lá, o Alex já respondeu. Vamos ver quem mais vai responder aí. Quem vai? Sheila Rocha, meu Deus, o português é tão complicado. É nada, Sheila, é nada. É treinamento, viu? Vai treinando aí que vai chegar uma hora que você vai dizer para mim assim, poxa vida, eu imaginava que o português era complicado e agora eu vi que não tem nada de complicado. Ele é trabalhoso, né? Bora, gente. E aí? Alex Alves aí já disse errado. E vocês? O que vocês acham? Vamos saber, né? Se está errado, por que está errado. E se está correto, por que está correto. Lembre-se de que... Maxiane Oliveira também já respondeu. Janaína respondeu. Friama também respondeu. Tá todo mundo indo no errado, né? Todo mundo indo aí no errado. Suzana também disse que está errado. Suzana está errada, Priscila está certo, Alexandre Júlio está dizendo que está certo. Tá vendo só, gente? Olha o que acontece. Bacana vocês estarem participando. Muito bom, é assim mesmo, tem que fazer isso aí. Agora, reparou o seguinte, você viu que alguns candidatos responderam certo, outros responderam errado, né? O que acontece? Quando você vai fazer uma prova do CESP e SEBRASP, do certo e do errado, vocês não podem se esquecer de um detalhe muito importante, extremamente importante. É o seguinte, uma questão errada elimina uma certa. Então, quando você for responder a uma questão cuja banca examinadora é o SEBRASP, questão do certo ou do errado, você tem que ter plena convicção de que você está respondendo aquilo adequadamente. Porque se você erra uma questão, não dá para chutar, né? Essa é a realidade. Diferente de provas com alternativas. Aliás, o CESP e SEBRASP, ele também faz provas, ele elabora provas com alternativas, tá?
não é só o certo e errado, ele elabora provas também com alternativas A, B, C, D e E. Quando você tem A, B, C, D e E, você consegue até em alguns casos chutar. Eu sou contra esse negócio de chutar a questão, mas em alguns casos, para quem estuda realmente, você consegue eliminar algumas alternativas e ficar com a correta. No caso do CESP e SEBRASP, não dá para fazer isso. Jamais chutem uma questão de certo ou errado. Eu tenho experiência de mais de 25 anos na carreira como professor, para concurso público também, desde 1998, né, lecionando para concurso público, fora o restante aí lecionando também. Eu já vi muita gente, mas muito candidato. Eu já perdi as contas de quantos alunos eu já tive. Mas eu já vi muitos que perderam a prova porque chutou a questão, não só uma, mas mais de uma, né? Sabe aquele negócio do como chutar em provas de concurso? Não vai nessa não cai nessa conversa não. Estudem e respondam com certeza, beleza? Fechado, vamos lá, tá. A resposta então que a banca examinadora deu para nós é errado. Então, a expressão destacada aqui, ela poderá ser substituída por a qual e manter a correção e o sentido do período? Não pode ser substituída. E por que não pode ser substituída? Olha o que acontece aqui, ó, a resolução para vocês. Dá só uma olhadinha, ó. Quando aparece o pronome relativo que, então, esse que é um pronome relativo, certo? Ó, esse que aqui, ó. O que ele faz? Ele retoma o substantivo família. Quando aparece esse pronome relativo, o que eu vou fazer? Eu vou sair desse pronome relativo e vou procurar, vou até achar o verbo. Ó, tô indo lá para frente, ó. Tô indo lá para frente. Achei o verbo, achei. Vou olhar para esse verbo, vou falar, verbo, quem é você aqui? Né? Quem é você nesse contexto? Ele vai dizer, olha, eu sou o verbo encontrar. Aliás, eu sou o verbo encontrar, não, desculpe, eu li aqui o chat. Eu sou o verbo agradar e eu estou empregado nesse contexto no sentido de satisfazer, né? E no sentido de satisfazer, eu exijo uma preposição a, e ela está aqui, ó. Então, a banca examinadora, ela coloca o trecho correto, ó. Esse verbo aqui é um verbo, foi empregado como transitivo indireto, no sentido de satisfazer, quer dizer, a sentença condenatória não agradou à família. A família não gostou dessa sentença condenatória. E essa preposição a está aqui. Acontece que quando você substitui o pronome relativo que por qual, a gente substitui, troca esse que por a qual. E por que nós colocamos a qual? Esse a é um artigo que concorda com família. Só que o verbo continua sendo o agradar no sentido de satisfazer. E esse verbo exige uma preposição a. Então, é como se acontecesse isso daqui, ó. Vou fazer até com outra cor aqui para ficar mais didático para vocês. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, coloquei o artigo a, tá? Esse a aqui com a caneta preta é o artigo, mais o pronome qual. Perfeito? Quando eu fui até o verbo, identifiquei que esse verbo agradar, ele exige um complemento por preposição a. Então, essa preposição a, ela vem para cá, ó. Então, ela soma, certo? Esse a, que está em vermelhinho aqui, é a preposição do verbo agradar. E esse a é o artigo que concorda com família. Houve a soma, por isso a crase aqui é obrigatória. Agora, quer ver? Olha só o detalhe. Vou voltar aqui, ó. Olha o que o examinador fez aqui, ó. Quando ele coloca esse a qual, o candidato que não está treinado, que não está preparado, o que ele faz? Ele vem aqui e troca, ó. Ele vem aqui e troca, ele faz isso. Aí ele lê e fica legal, quer ver, ó? Feito um contato com a família, a qual a sentença condenatória não agradou. Então ele acha que pelo som, pela fonética, ficou legal, ficou bacana trocar o a que por a qual. E se esquece que esse a é só artigo, né? Esse a que está aqui, ó. Ele é só artigo feminino para concordar com família.
Só que faltou a preposição a do verbo agradar, que foi empregado no sentido de satisfazer. Vejam que ele pergunta sobre sentido aqui também, não só sobre a correção. Tá tranquilo? Tá, deu para entender então o que aconteceu? Então olha só, hein, gente? Essa questão, ela caiu numa prova e teve um candidato que falou para mim assim, poxa, professor, eu errei, eu coloquei o a qual ali, sem a crase, porque eu fiz a leitura. Aliás, eu estou contando isso para vocês porque o som ficou legal, porque esse candidato falou para mim. Ele falou, o som ficou bacana quando eu troquei assim, né? Olha lá, feito um contato com a família, aqui a sentença condenatória não agradou. Quando ele disse para mim, quando eu troquei feito um contato com a família, a qual a sentença condenatória não agradou, eu achei que ficou legal, o som ficou bacana, então para mim estava certo. Esse candidato me contou. E ele não sabia, evidentemente, que quando você tem pronome relativo, você tem que buscar o verbo. E muito menos, ele também não sabia, me contou isso depois, que o verbo agradar, ele pode ter dois sentidos diferentes, dependendo do contexto. E nesse contexto, o autor do texto, ele usou o sentido adequado. Quer dizer, se ele tira a preposição a, o verbo agradar assume o sentido de fazer carinho. Aí a frase não faz sentido, né? Feito um contato com a família que a sentença condenatória não agradou. Aí se tira a preposição a, o verbo agradar assume o sentido de fazer carinho. Quer dizer, a sentença condenatória não fez carinho na família, então não faria sentido isso. Certo? Olha aqui, deixa eu ver aqui os comentários aqui. Sempre depois de questões assim, o pessoal começa, né? Deixa eu ver aqui, se mudará não o sentido, coerência e correção gramatical, sim. O Alex está dizendo assim, o Alex é o seguinte, às vezes, o que o Alex está dizendo assim é o seguinte, coerência e correção gramatical. A coerência tem a ver com sentido, tá? Conforme você colocou aqui, ó. A correção gramatical, ela tem a ver com a coesão textual. Então, quando você utiliza, por exemplo, esse verbo agradar, ele fica correto, ele fica adequado dentro de um contexto, tanto com a preposição a ou sem, né? Só que dependendo do contexto em que esse verbo foi empregado, se você tira a preposição a dele, ele assume o sentido de fazer carinho. Então o texto até tem coerência quando você lê, né? Por exemplo, quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui que já caiu em prova, né? O espetáculo não agradou o público. Quando você ouve essa frase, ou quando você lê essa frase, você entende, né? O espetáculo não agradou o público. Você entende que o público não gostou do espetáculo. Só que repara só, eu não coloquei a preposição a. Eu vou repetir a frase, ó. O espetáculo não agradou o público. Qualquer pessoa que leia esta frase ou que ouça, ele vai entender assim, né? Olha, eu entendi o que está escrito. O público não gostou do espetáculo. Aí vem a gramática e diz assim, ó. Tudo bem, o texto é coerente, porque faz sentido, mas está faltando uma preposição a para esse verbo assumir o sentido de satisfazer. Então, o espetáculo não agradou ao público. Então, o texto sem a preposição, ele é coerente, faz sentido, mas ele não está coeso. Faltou a coesão porque o verbo agradar foi empregado nesse contexto no sentido de satisfazer. Não faz sentido o espetáculo não fazer carinho no público. Aí é que dá trabalho a regência verbal. Por isso que vocês têm que estudar a regência verbal. Dá muito trabalho, né, essa coisa de regência, mas beleza. Deixa eu ver aqui. Parabéns à Nova, todas as lives com ótimos professores. Maxiane Oliveira está dizendo. Quem faz ainda é totalmente compreensível e faz os alunos terem mais vontade de estudar. É isso mesmo, é isso aí. Muito bom, muito obrigado. Aula top, valeu, Lidiane, muito obrigado. Vanusa, professor, sou auxiliar de serviços gerais, tenho chance? Claro que tem. Qual o problema de ser? Você pode ser qualquer coisa. Você pode trabalhar com qualquer coisa. Eu já vi candidatos que chegaram aqui e chegaram para nós e falaram assim, eu nunca fiz concurso público, saí da escola há anos, perdi contato com o estudo, não tenho a menor ideia, não sei nem fazer uma conta de vezes, né? Se bem que a minha matéria não é matemática, né?
mas já contou para mim, eu não sei fazer conta de vezes, eu não sei mais como é que é. Posso começar do zero? Claro, claro, e tem chance? Claro que tem chance. Todo mundo tem chance, começando do zero. Aliás, ô Vanusa, tem que começar do zero, tá? Porque nós temos assuntos aqui, eu falei até da matemática, mas o português não é diferente, né? Matemática e português são assuntos que nós conversamos, nós já tivemos lá na época da escola, mas já esqueceu, porque já faz muito tempo, a gente não tinha maturidade ainda naquela época, né? Então, vai começar do zero, é isso aí, tá? Ani Lopes está dizendo, nunca fiz prova de concurso, minha dúvida sobre essa banca, errar uma questão, Leona, deixamos em branco? Sim, não vai ser considerada errada, não. Se você deixar em branco, ela não é computada, tá? Então, ninguém vai lá na sua casa e falar assim, olha, você deixou uma questão em branco aqui, você vai ser penalizada por isso. Não tem problema algum. Tem problema você chutar e errar a questão. Deixar em branco não é, você não vai ser penalizada, tá bom? Ela é anulada, como disse a Andressa aqui, ó. Escrevi errado, não tem problema. Fiquem à vontade, gente. Escrevam do jeito que vocês quiserem aqui. Não tem problema nenhum. Nós estamos aqui para isso, tá? Wagner, ótima aula. Obrigado, Wagner. Eu também sou satisfeito com a nova concurso. Já possuo o curso de vocês. Todos os professores espetaculares. Legal, Alex. Bacana. Bom, então é o seguinte, rapaziada. Deixa eu aproveitar aqui, mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Vocês estavam falando aí, elogiando aqui a nova e tal. Olha só, gente, que legal. Nós já ajudamos aí a aprovação de mais de 70 mil pessoas. Olha o pessoal que está falando aí. Será que eu tenho chance? Será que eu vou conseguir? Dá uma olhadinha nisso aí, gente. Ó, 799 aprovados no concurso do Banco do Brasil. 329 aprovados no concurso do TJ, Tribunal de Justiça de São Paulo. 3.195 aprovados nos últimos concursos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Agora é o seguinte, olha só o que dizem os nossos alunos. Depois você dá uma olhadinha aí, o vídeo vai ficar gravado para vocês, vocês vão dar uma olhadinha aí. Esses são 3 comentários aí de alunos nossos, tá? O que eles dizem aí. Então, olha só, gente, o que você vai fazer, ó? Você tem que aproveitar, que nós estamos com esse projeto rumo ao INSS, com mais um bônus aí, apenas 12 de R$ 20,75. E olha o que você vai ter. Olha os benefícios que você tem aqui, ó. Você tem o curso Teoria mais Questões, aqui, ó, né? Você tem a apostila digital, a atualização garantida após o edital. Sai o edital, tem alguma matéria que foi colocada, você vai ter atualização. Você vai ser uma trilha de aulas seguindo a ordem do edital e você pode até acelerar 2 vezes o vídeo, né? Então, caso o candidato queira correr ali, sem problema nenhum. E é claro, gente, né? Especialistas aí, no concurso do INSS também. Tá fechado, gente? Eu vou deixar aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, gente. Isso aqui tem a rede social da Nova Concurso. Eu aproveitei e deixei o meu aqui também, tá? Ó, meu canal no YouTube, Dorival Conte Júnior, tracinho canal. Entra lá depois, faz a inscrição no canal, faz a inscrição aqui no canal da Nova também, né? Para você participar aí de outras lives. E aí no meu canal você vai encontrar também questões. Está separado lá questões do INSS, questões para o concurso do INSS, questões de CESP, SEBRASP. Eu sempre trabalho com questões de prova, eu nunca fico só no conceito, sempre trago questões que é para o candidato sentir, conforme vocês viram essa última questão que eu mostrei para vocês aqui, ó. Rapaziada, preciso encerrar, já demos aqui a nossa 1 hora de live, eu acho que foi proveitosa, espero que gostei muito do professor, da aula excelente, Eliane, muito obrigado. Ó, tá vendo o pessoal aqui, obrigado por mais uma live, valeu professor, Nil Almeida, sigo no curso com vocês, vamos que vamos, é isso aí. Débora tá dizendo, depois de sair de tal, lógico, Débora, vai continuar as lives, claro, aí vai intensificar, né, não só continuar, né. Quem já é assinante, quando sair o edital, o curso online será atualizado. Tudo vai ser atualizado, Ângela, fica tranquila, tá? Não tem nenhum cabimento, obviamente, a gente colocar um material, né, que seja desatualizado, não tem como. Aliás, quando sai o edital, quando o edital é publicado, todos os professores pegam o edital e vão olhar a sua matéria. Opa, tá faltando um assunto aqui, vamos acrescentar. Ou tem um assunto a mais, tira. Você vai estudar exatamente aquilo que cai no concurso. Fechado? Priscila, tenho que começar do zero também. Bora começar do zero. Rapaziada, ó, não esquece aí. Redes sociais da Nova, vai lá no meu canal no YouTube, dá uma olhadinha. Qualquer vídeo que você assistir, não necessariamente só para o INSS, tem vários vídeos ali de questões de provas, tem análise de edital, tem um monte de coisa ali.
tudo vai auxiliar vocês ali. Tem vários vídeos ali, são vídeos, eu procuro gravar vídeos bem rápidos com resolução de questões. Eu dou um tempinho para o candidato resolver a questão, você dá uma pausa no vídeo. Legal? Dá uma olhadinha lá, faz a inscrição lá no canal. Se você não é inscrito no canal da Nova, também faça a inscrição. E vai no meu canal, faz a inscrição também, que eu tô ali para ajudar vocês. Fechadão? Tamo junto? Aula 100, maravilha. Muito obrigado, gente, muito obrigado. Viu? Excelente explicação, obrigado, professor. Márcia. Rapaziada, agradeço muito. Alex, muito obrigado para você também. Agradeço muito a participação de vocês, muito bom estar aqui com vocês. Fica ligado aí, vocês vão ter outras lives também, futuramente. Saiu o edital, a gente vai intensificar. O nosso objetivo é fazer com que você esteja entre os aprovados, pode ter certeza disso, tá certo? Valeu, Mariana, muito obrigado pela atenção aí, muito obrigado. Amei a aula, muito obrigado, agradeço demais. Pessoal, fiquem com Deus, uma boa noite, Brasilzão todo aí, o pessoal de outros estados, estou aqui em São Paulo, pessoal que está em outros estados, um grande abraço para vocês aí desse Brasil inteiro, foi um prazer falar com vocês aqui, estar com vocês essa noite. Me aguarde que nós vamos ter mais lives aí, vocês vão me ver mais vezes aqui, fechado? Valeu, rapaziada, abraços, fiquem com Deus, uma boa noite, bom resto de semana para vocês e estudem, tamo junto, vamos lá.